de História. A gente vai ver hoje sobre a Revolução Russa, né? Aconteceu ali juntinho com a Primeira Guerra Mundial, ajudou a definir os rumos do final da Primeira Guerra Mundial e mudou, né? Mudou muita coisa. Vamos começar? Aqui eu botei uma pequena introdução pra gente ver o que é a Revolução Russa. No ano de 1917, em meio às derrotas sofridas durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia passou por uma grande revolução política, econômica e social. Os líderes desse movimento iniciaram uma nova experiência, a construção do primeiro regime socialista. Então, gente, quando a gente ouve falar assim em socialismo, governo socialista, a Rússia foi a primeira a instalar. Deixa eu fazer um pequeno parênteses. O socialismo é um governo, uma forma de governo pensada por Marx, Karl Marx. Ele prega que, se lembra daquilo, a gente já estudou isso, luta de classes, né? Os operários, né, sendo oprimido pelos patrões. Então ele acreditava que ia ter um momento que ia ser tão irreconciliável esses interesses, ou seja, os trabalhadores, os operários iam ficar tão explorados que eles iam se revoltar contra esse sistema e arranjaria uma outra forma de governo alternativa ao capitalismo, que seria o socialismo, tá? Então a Rússia foi o primeiro país a tentar uma experiência socialista. Só que preste atenção, não foi exatamente como pensado nos livros, né? O principal, às vezes quando você fala de Revolução Russa, perguntam qual o principal livro e tal. Foi o Manifesto Comunista. Mas, gente, a teoria é diferente da prática. Então, o que era pensado, as ideias que o Marx pensou, foram tentadas ser postas em prática. Mas quando a gente lida, né, com os problemas do dia a dia, nem sempre tudo é como pensado. Então, bom, a gente vai ver agora quais eram as condições da Rússia antes da Revolução. Vamos pensar que a Rússia é um país extremamente grande. Tinha uma desigualdade social muito grande. Gente, desigualdade social, eu sei que é fácil, mas só para deixar claro novamente, desigualdade social é quando tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. É quando a diferença entre ricos e pobres é muito grande, tá? Só pra gente sempre lembrar quando vê esse termo. Nas áreas rurais, a maior parte da população vivia no campo. Então a Rússia era um país rural, basicamente rural. Os camponeses pagavam pesados impostos. Então eles viviam no campo, eles pagavam impostos altos, eles tinham longas jornadas de trabalho e baixos salários, ou seja, estava tudo ruim. O salário é baixo, trabalha muito e paga muito imposto. Isso na área rural, tá? A maior parte da população russa. Nas áreas urbanas, será que era muito diferente? Os trabalhadores das fábricas das cidades de Moscou e São Petersburgo, que eram as duas principais cidades russas industriais, sofriam com péssimas condições de trabalho e baixa remuneração. Então, se nas áreas rurais eles trabalhavam muito, pagavam altos impostos, com longas jornadas de trabalho, nas áreas urbanas não eram diferentes. Então, assim, os trabalhadores como um todo, a classe pobre, a classe baixa, estava com uma carga muito pesada. Por isso que a gente fala da desigualdade. Então, a maior parte da população estava muito pobre, muito empobrecida, enquanto poucas pessoas, ou seja, uma parcela pequena da população, tinha muito dinheiro. Aqui nas áreas urbanas, os operários ainda tinham uma outra coisa. Eles eram explorados, mas não tinham direito de se manifestar. Não tinham direito de fazer greve. Então era tipo, sofre calado, não pode falar nada. Os operários proibidos de organizar greves e se sindicalizar. Então, se você não pode fazer greve e você não pode ter um sindicato para lutar pela melhoria das condições, as condições vão melhorar? Dificilmente, né? Insatisfação popular e crise militar. Então a gente está numa situação, pelo que eu acabei de falar com vocês, muito ruim, não é? Tá trabalhando muito, tá ganhando pouco, tá pagando muito imposto e nem pode se manifestar. Então, os diferentes grupos sociais questionavam o poder central do czar e o atraso econômico russo. Gente, czar
Sabe monarquia absolutista? A figura daquele rei absoluto? Na Rússia, sempre que você vê esse termo czar, está se referindo a isso, tá? É um termo próprio da Rússia. Burgueses e representantes do povo tinham o interesse de criar um novo governo, segundo seus interesses e necessidades. Então ainda tinha um governo. A economia da Rússia ainda era basicamente feudal, e ainda você tinha um sistema de governo totalmente atrasado. A monarquia absolutista já tinha acabado em quase todas as partes do mundo. Então a burguesia e o povo queriam acabar com isso, queriam mudar mesmo. Entre 1904 e 1905, a Rússia é derrotada em um conflito com o Japão. Então, some-se a todos esses problemas que estava tendo sociais, a Rússia ainda perde militarmente. Ou seja, nem o exército sai totalmente enfraquecido, cabisbaixo. A população russa queria mudança. Do jeito que estava, não estava legal. O exército russo fica desacreditado e enfraquecido às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O esforço de guerra causa desorganização da produção e desabastecimento. Então a Rússia entra numa guerra, que ela perde. Só que quando você entra em guerra, a sua economia muda. Porque pensa, se está tendo uma guerra, uma briga, a sua indústria passa a produzir voltado para aquilo. Então a população que já pagava muito imposto, que já não tinha dinheiro, ainda sofre com isso. Então tem uma grande crise de fome na Rússia. Condição horrorosa mesmo. Uma condição que queria mudança. As pessoas não queriam mais do jeito que estava. E aí, gente, nesse clima de insatisfação, surgem partidos políticos propondo novas formas de governo, né? Propondo formas diferentes daquela que estava. Dentre os partidos, né, tinha o Partido Social Democrata Russo, que se dividia de duas formas. Um grupo que eram os mencheviques e os bolcheviques. Sempre que falar de Revolução Russa, para sua vida inteira você vai lembrar disso. Mencheviques e bolcheviques. Porque a grande disputa, as grandes fases da Revolução Russa estão centralizadas na disputa entre esses dois grupos, né? Os mencheviques, grupo minoritário com ideais políticos moderados. Mas não se engane, tá? Quando você fala grupo minoritário, não quer dizer que é um grupo sem expressão. Não, eles têm expressão. Em algumas épocas da Revolução, inclusive os mencheviques que ficaram no poder, tá? Os mencheviques propõem uma aliança entre trabalhadores e burguesia para uma mudança social de forma gradual. Então vamos pensar os mencheviques como um pouco mais moderados. Eles querem uma mudança, né? Mas não uma mudança que possa botar em jogo os direitos que eles já têm. Porque a gente está falando de burguesia. A burguesia já tem dinheiro. Então quer sim uma mudança. Mas não uma mudança que vai mexer no dinheiro dela. Que vai mexer no poder que ela de alguma forma já tem. Aqui, por outro lado, a gente tem os bolcheviques. Quem são os bolcheviques? A maioria dos membros do partido com propostas políticas mais radicais. União dos operários e camponeses para fazer a Revolução Comunista. Aqui a gente não está falando de burguesia. Aqui a gente está falando de povão mesmo. Povão que está com fome, povão que não tem dinheiro. É esse povão que quer mudar tudo. Vamos radicalizar. Vamos fazer a Revolução Comunista. E aí entra a famosa, a célebre frase do Marx, aquele que pensa sobre o socialismo, que é o operário de todo mundo, univos. Quando você fala dos bolcheviques, você está pensando nisso. É a união dos camponeses com os operários para fazer uma revolução comunista, tá? Grava esses dois grupos. Esses dois grupos são muito importantes para você entender a dinâmica do desenvolvimento da Revolução Russa. E aí começa um momento de agitação política. Você tem por um lado os mencheviques, você tem por outro lado os bolcheviques, e você começa a organizar os sovietes. O que são os sovietes? São conselhos de representantes dos trabalhadores. Então é um conselho onde reúne os trabalhadores. Não é um sindicato como a gente conhece hoje, tá? Tinha uma agitação, uma força política muito maior. E tá ali reivindicando por mudanças radicais, mudanças que sejam significativas para a alteração do curso que a Rússia estava tendo.
Em 1905, os trabalhadores de São Petersburgo e suas famílias realizaram uma marcha pacífica em direção ao Palácio Real, onde pretendiam entregar um conjunto de reivindicações ao czar Nicolau II. Então, nesse clima de insatisfação política, onde a economia estava ruim, onde a condição social estava ruim, houve, um movimento político, uma marcha, onde eles pretendiam entregar ao czar uma série de reivindicações, uma série de coisas a ser melhoradas. Mas era pacífica. Eles não foram lá para destruir nada, para entrar em guerra, não. Foi pacífica. E sabe como foi recebido? A tiros. O czar não quis nem ouvir. O czar não queria entrar em acordo. Mandou bala para cima deles. Esse episódio, gente, ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? Foi quando os manifestantes são recebidos a tiro pelo exército real. E aí o momento político da Rússia, que já não era bacana, explode. Por quê? Porque se a gente está fazendo uma marcha pacífica, na paz, com calma, e é recebido a tiros, a gente tem que receber isso calmamente? Não. Então, o Domingo Sangrento, eu botei ecos do Domingo Sangrento, porque foi essa reação do czar ao movimento que era pacífico que fez com que as coisas se precipitassem ainda mais. Então o episódio deu origem a várias rebeliões e greves em várias regiões do país. Aqui, gente, eu botei essa foto, é a foto do Domingo Sangrento, né? É a foto da onde os manifestantes estão chegando para levar essas reivindicações e são recebidos a bala. Aqui você vê alguns copos caídos, a população, se dispersando, você vê mesmo que é agitação política. Essa outra gravura aqui é sobre o Encouraçado do Potemkin. Ele ganhou muita fama porque tem um filme que foi com esse nome. E ele foi uma greve, foi um movimento onde os marinheiros protestavam contra a condição de vida na embarcação e contra a política autoritária do czar. Isso daqui é um dos cartazes retratando o Encouraçado do Potemkin. Então você vê como que o Domingo Sangrento, como que essa reação violenta fez com que explodisse ainda mais greves, manifestações, como que o clima político da Rússia ficasse cada vez mais instável. E aí começa o processo revolucionário. Depois disso tudo, de tentarem resolver, não serem atendidos, levarem fogo, levarem chumbo, começar greve, aí entra, enfim, o processo de revolução. O czar resolveu promulgar a Constituição e convocar eleições para a Duma. A Duma é a Assembleia, tá, gente? Quando põe czar promulgou a Constituição, ele votou porque ele é muito bonzinho? Não! Foi porque a Rússia entrou num clima de instabilidade depois do Domingo Sangrento, muitas greves, muitas rebeliões, muitas agitações políticas. Então ficou quase que insustentável para o czar manter o governo como ele vinha até então. Então ele convoca a Duma, Só que a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial piorou a crise. Então já estava num clima... Pensa, sua casa já está toda desarrumada, você vai brigar com o vizinho? Não. Então, assim, a população ficou mais insatisfeita ainda. Como que numa época onde a gente tá com fome, está sem dinheiro, tem uma repressão política, a forma de governo é autoritária, como que a gente ainda vai entrar na guerra? Então isso também acelerou esse processo de você tentar mudar o rumo que estava tendo ali. Aqui eu botei novamente, gente, a questão dos mencheviques e dos bolcheviques, que é para ficar gravado mesmo. Aqui de uma forma mais esquemática. Mencheviques, trabalhadores com burguesia. Bolcheviques, operários e camponeses. O que os mencheviques pregavam? Melhorias sociais de maneira lenta. Por quê, gente? Pensa aqui, burguesia está no meio. Os bolcheviques, uma revolução comunista. Operários e camponeses. Operários de todo mundo univos, trabalhadores de todo mundo univos. Então, até aqui eu falei com vocês sobre os principais grupos políticos envolvidos e qual era essa situação da Rússia para a entrada, para começar mesmo uma revolução. Na próxima aula a gente continua sobre isso. Tchau!